Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Escola Dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre a vida de vocês nesse dia. Que o Senhor conceda alegrias imensuráveis na sua vida de todos os seus. Nós nos alegramos mais uma vez, pois podemos estar aqui aprendendo um pouco da palavra do Senhor. E vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais esse estudo. Vamos colocar diante de Deus também as nossas petições. Hoje vamos orar mais uma vez pela vida do Toninho, o pai dos meus sobrinhos. Ele teve que passar por uma cirurgia de urgência, está se recuperando, graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor, correu tudo bem. Que o Senhor continue ali restaurando a sua saúde. Nós também queremos pedir pela vida da nossa irmã Tânia, a prima Tânia. Ela está passando por um tratamento de saúde. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela a cada dia. E se você tem algum pedido de oração, entre em contato conosco. Tem aí pelo chat ao vivo, pelos comentários. Deixa aí seu pedido de oração, que durante toda a semana estaremos orando. E a semana que vem, no próximo domingo, estaremos orando durante a escola dominical pelo seu pedido. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez e queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu precioso amor que tem sido derramado sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando. Senhor, que o Senhor continue nos orientando a cada dia, que possamos dar o melhor de nós para o Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço, ó Deus, pela vida do Toninho, que passou por uma cirurgia de urgência. Senhor, estenda Tuas mãos sobre ele ali, restaura a sua saúde, dê-lhe forças, ó Deus, para continuar nesta empreitada. Sê também com os seus filhos, ó Deus, o Charles, o Tiago. Estenda as mãos sobre eles, dê a eles paz e tranquilidade e confiança que o Senhor fará o melhor na vida do pai deles. Em nome de Jesus, eu quero clamar também pela vida da Tânia. Senhor, visite ali a Tua serva, Deus. Venha com a Tua unção de cura sobre ela. Restaura a sua saúde, ó Deus, e que ela tenha o desejo cada dia mais de Te servir, ó Deus. Esteja guardando ela e livrando de todo o mal, Senhor. Que o Senhor esteja orientando em todo esse tratamento que ela está fazendo. Em nome de Jesus, eu Te peço também, ó Deus, por esta escola dominical, que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, com cada um de nós neste momento, que estaremos aprendendo um pouco mais da Sua palavra. E eu coloco em tuas mãos também a minha vida, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, ó Deus, e usa-me, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então hoje, meus queridos, nós vamos estudar a segunda parte das cartas às igrejas lá no Apocalipse. Hoje nós temos Cartas às Igrejas, parte 2, e o nosso texto básico encontra-se em Apocalipse, capítulo 3. E os objetivos da nossa lição de hoje: conhecer o conteúdo de 3 das 7 cartas escritas da Ásia Menor, compreender a atualidade das cartas para a igreja e os cristãos de hoje. E o nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Como já vimos, o livro de Apocalipse começa com as cartas enviadas pelo Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor e que servem de exemplo para todas as igrejas de qualquer tempo na história. Essas cartas expressam os louvores e as críticas às igrejas, contêm advertências e promessas para cada igreja. Vimos que a igreja de Éfeso recebeu elogios por sua firmeza, ou seja, por sua perseverança, mas foi advertida também devido à fraca prática do amor. Esmirna foi uma igreja que só recebeu elogios, porque com fidelidade suportou a perseguição, mantendo-se fiel ao Senhor Jesus. E Pérgamo, aos olhos dos outros, Pérgamo era perfeita e invencível. Porém, o Senhor sabia que ela estava corrompida por dentro, porque alguns dos seus membros estavam seguindo doutrinas erradas e a igreja os tolerava. Já Tiatira foi elogiada por suas realizações, ou seja, por suas obras, uma igreja operosa. Seu amor, sua fidelidade e sua paciência eram notórios, mas tolerava falsos ensinamentos que resultavam em atitudes pecaminosas. Agora, nesta segunda parte do estudo, continuaremos abordando as lições para as igrejas hoje, à luz da revelação enviada às igrejas de acordo com o capítulo 3. Jesus continua sua avaliação das igrejas. Conheço. Jesus tem conhecimento completo de todas as questões presentes na igreja. E na aula de hoje, a primeira igreja que iremos estudar é sobre Sardes, a carta à igreja em Sardes, que encontra-se em Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6, que nos diz: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta igreja, a igreja de Sardes, não recebeu elogios, apenas repreensão. Apesar de ter boa reputação por parecer viva, forte, atuante e bem-sucedida, logo é mostrada a declaração de que os crentes viviam de aparência. Aquela congregação já estava quase morta, pois muitos já haviam se afastado da vida de santidade. Apenas alguns crentes verdadeiros e fiéis a Cristo não haviam se contaminado com o mundo. Ao se apresentar como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Jesus declara sua autoridade divina sobre a igreja e seus líderes. 7. No Apocalipse tem sentido de perfeição. Jesus revela que ele é o agente do reavivamento. A igreja pertence a ele e ele controla a igreja. As 7 estrelas em suas mãos são uma referência aos pastores da igreja. O problema de Sardes,
a morte espiritual, e Cristo é o que tem o Espírito Santo, o único que pode dar vida. A igreja precisa se submeter a Cristo para ser avivada, ou morrerá. E sem santificação, sem justificação, ninguém verá a Deus. A próxima carta que nós vamos estudar é a carta à igreja em Filadélfia. E o texto encontra-se em Apocalipse 3, versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora tivesse pouca força, fosse pequena, com poucos recursos, pouca influência e limitações materiais, esta igreja, a igreja de Filadélfia, agradou ao Senhor. O Senhor revela que na igreja o relacionamento prioritário era entre ele e sua igreja. Esta igreja se mostrou forte e deu testemunho dessa relação espiritual que a fez ser conhecida por sua obra missionária. Jesus se apresentou à igreja com 3 títulos: aquele que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Chave significa ter o controle de tudo. Para esse tipo de igreja, Jesus coloca a porta aberta, que é a garantia de relacionamento e comunhão com o Senhor, e é também símbolo da entrada no reino do céu. Jesus tem a chave de Davi, a chave da salvação e da evangelização. Ninguém pode entrar quando ele fecha. Cristo é quem tem a chave e abre a porta. Vamos para a terceira carta, que é a carta à igreja em Laodiceia. Encontra-se em Apocalipse 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas
para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta igreja, a igreja de Laodiceia, não recebeu um elogio sequer. Era uma igreja rica, mas espiritualmente era pobre. Jesus é identificado junto à igreja como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia era uma igreja morna e arrogante e por isso cega. Já tinha perdido seus valores, sua visão, sua investidura espiritual e era uma igreja irrelevante. Jesus faz severa acusação e advertência para que se arrependa e busque riqueza espiritual. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Apocalipse 3, 15 e 16. Fica claro que nessa igreja, Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora. Quais as lições e as aplicações para as igrejas de hoje? Na prática, as lições e aplicações escritas nas cartas às igrejas têm lições para as igrejas de hoje. As igrejas na atualidade precisam resgatar a capacidade de ouvir o que o Espírito continua dizendo à igreja. Precisam atuar vigorosamente em prol do seu testemunho e que não se achem como uma igreja morna de crentes mornos. É preciso proclamar a mensagem do Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E tem uma advertência final em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. É importante notar que as 7 cartas sempre terminam com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas vale uma pergunta: quem é o Espírito que diz a mensagem? A princípio, quando estudamos o livro de Apocalipse, não é preciso fazer muito esforço para entendermos que Espírito que está aí é a terceira pessoa da Trindade. Mas, quando aceitamos a ideia de que há um só Deus e um só Senhor, como está escrito em 1 Coríntios 8, 6, a coisa muda de sentido e a Escritura, com o mínimo de exegese e hermenêutica, mostra-nos o seguinte, as 7 igrejas recebem mensagens específicas, identificando o próprio Jesus como observado. 7 vezes aparece o verbo dizer em cada início das cartas, referindo-se a Jesus Cristo. Está claro que Jesus aparece dizendo as mensagens de aprovação e reprovação para cada igreja. Logo, a expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pode ser uma referência ao Cordeiro Jesus, o Salvador. A mensagem, assim como enviada às igrejas da Ásia Menor, é também para todas as igrejas e em todos os tempos. Entendemos
que a igreja precisa ser um organismo vivo e não apenas uma pessoa jurídica. Líderes e igrejas, na atualidade, precisam resgatar a capacidade de ouvir o que o Espírito continua dizendo à igreja. Concluindo, igrejas e crentes precisam ser capazes de fazer um diagnóstico do seu estado espiritual. Se estiver correndo o risco de ser encontrada enferma, a ponto de morrer espiritualmente, precisará diligentemente corrigir-se com Deus. A igreja precisa refletir sobre as oportunidades que devem ser potencializadas para que os crentes possam se dispor a servir ao Senhor. O que o Senhor da igreja espera é que suas agências atuem vigorosamente em prol do seu testemunho e não ser achada igreja e crentes mornos. Hoje, diante de um tempo de ativismo, a igreja precisa encontrar tempo e prontidão para dar ouvidos ao que o Espírito Santo revela na palavra sobre a vontade de Deus para a sua existência e serviço. Cristo está à porta da igreja e bate. Ele deseja entrar. É uma visita do amado da igreja que espera que a igreja abra a porta, que ele entre, faça morada e que ceiemos juntos todos com ele, que todos nós possamos abrir essa porta. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse momento de estudo da Tua Palavra. Senhor, que sejamos uma igreja realmente fiel ao Senhor, ó Deus, uma igreja que está de portas abertas para recebê-lo sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas e em nossos corações, ó Pai, e que se estivermos sendo, ó Pai, como essas igrejas que só tiveram advertências, que possamos mudar o caminho, ó Deus, e se nós já estivermos nesse caminho, possamos continuar firmes nele, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fica conosco, ó Deus, nos orientando e nos guardando a cada dia, que tudo que estivermos fazendo seja para honrar e glorificar o Teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Meus queridos, estamos encerrando a nossa aula de hoje, mas queremos fazer novamente o convite para vocês. Você que é aqui de Itaberaí é nosso convidado para estar conosco ali no templo da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Você é nosso convidado. Vamos lá juntos estar louvando e adorando ao Senhor. Mas se você faz parte do grupo de risco, infelizmente ainda não está liberado para poder participar conosco presencialmente. Mas não precisa ficar triste não. O nosso culto estará sendo transmitido por todos os canais da nossa igreja, pelo meu canal também. Então acompanhe conosco. Você que é de outra cidade, não pode estar conosco, acompanhe também esse culto que será prestado ao Senhor. Todos vocês são nossos convidados. É hoje, a partir das 19h30, estaremos reunidos mais uma vez para louvar e adorar ao santo nome do Senhor. Venha, faça parte desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E o meu desejo é que o Senhor dê a cada um de nós um término de dia debaixo dos cuidados e da proteção dEle, e que durante toda essa semana Ele estenda a tua mão sobre nós, nos dando vitória.
e que tenhamos esse desejo de sempre estar na presença dele. E eu me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho